Oi gente, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o Felipe e eu estou aqui para responder a Pokémon GO Book Tag. Bom, essa tag, ela foi criada em cima do Pokémon GO, onde eu vou relacionar alguns Pokémons com livros que eu já li. Ao longo da tag, você vai entender mais ou menos como funciona. Cada Pokémon ele tem algum tipo de descrição ou alguma característica, e eu vou tentar relacionar isso com os livros. Então, vamos lá. O primeiro Pokémon são os Pokémons iniciais, e para ele eu tenho que escolher o livro que deu início ao meu amor pela leitura. E para isso, eu encontrei aqui na minha estante dois livros que com certeza foram os primeiros livros que eu li, e que foram livros que eu escolhi porque eu tinha vontade de ler. O primeiro livro é Mistério em Veneza. Ele é da coleção dos Tigres. Ele conta a história de três amigos que ele é bem fininho, na verdade. Eles desvendam alguns mistérios e é muito legal esse livro porque é um livro bastante interativo. Foi um livro que eu li bastante quando eu era criança. Inclusive eu tenho quase a coleção toda e eu gostava bastante dele. Além disso, um dos primeiros livros que eu tive que ler no colégio que eu gostei, que é bem raro porque eu sempre odiei os livros que eu tinha que ler no colégio, foi O Pequeno Vampiro. Ele vai contar a história de um vampiro que ele é bem jovem e aí ele conhece um menino e eles passam por algumas aventuras. Então, esses dois livros, eles foram os livros que com certeza começaram a me dar vontade de ler e procurar livros com temáticas que eu gostasse. O segundo Pokémon é o Pikachu, e pra ele eu preciso escolher um clássico icônico que eu sempre vou amar. Eu não podia escolher outra coisa senão a saga de Harry Potter, porque Harry Potter foi um dos livros da minha geração. Eu cresci com Harry Potter, então Harry Potter é uma saga clássica, porque eu sempre vou amar. O terceiro Pokémon da tag é o Zubat. E pra ele eu preciso escolher um livro que eu perdi o interesse de ler porque tava praticamente em todo lugar. Eu acho que nesse momento eu posso dizer também que além do Zubat, a gente pode colocar nesse ícone o Rattata, porque né, você sabe o Pokémon GO e tem um Rattata em cada esquina e você só consegue pegar ele. Para responder essa pergunta, eu escolhi dois livros que eu tinha muita vontade de ler, mas eu não sei, a mídia falou muito e eu vi em muitos lugares e eu meio que perdi a vontade. O primeiro é A Culpa das Estrelas. Eu tinha muita vontade de ler ele, até que saiu o filme e todo mundo ficou falando, e eu perdi um pouco essa vontade de ler. E o segundo livro que eu perdi o interesse de ler é Se Eu Ficar, porque também eu ouvi falar muito, eu vi em muitos lugares, era todo mundo lendo esse livro, então é um livro assim que eu tenho vontade de ler, mas não vai ser por agora, com certeza. O quarto Pokémon da tag é o Ditto, e pra ele eu preciso escolher um livro que me lembre outros livros, mas mesmo assim eu amei ler. E pra responder essa pergunta, eu escolhi A Seleção, da Kiera Cass, porque é um livro que todo mundo tava falando, é mais uma distopia, ela lembra Jogos Vorazes, Divergente, mas eu li por enquanto só A Seleção, eu tenho que ler a continuação ainda, mas é um livro que eu gostei bastante. Eu adorei a história, e apesar de me lembrar um pouco outras distopias, é um livro que eu tô amando. O próximo Pokémon é o Snorlax, e pra ele eu preciso escolher um livro que eu não comecei a ler ainda, por preguiça pelo tamanho dele. E pra escolher esse livro, é muito horrível dizer isso, porque é um livro que eu quero ler há muito tempo, mas ele é enorme e eu ainda não comecei a ler. Eu escolhi As Crônicas de Nárnia. Eu ganhei esse livro, deve fazer, eu acho, já uns 3 anos. E eu ainda não comecei a ler ele. Ele tá aqui na minha estante. Porque assim que eu tiver coragem, eu vou começar. Nárnia é uma das histórias que me fascina bastante. Eu gosto muito dessa história. Mas eu preciso conseguir começar a ler esse livro. Eu sei que ele não é tão enorme assim, mas não sei, por algum motivo eu tenho medo de começar a ler Nárnia, porque ele me parece ser enorme. O próximo Pokémon da tag é o Gengar, e pra ele eu preciso escolher um livro que me manteve acordado durante a noite. E pra responder isso, eu escolhi Eclipse, da coleção de O Crepúsculo, porque eu li a coleção inteira, mas Eclipse, dos 4, foi um dos livros que eu mais gostei, e foi um dos livros que eu li mais rápido, na verdade. Eu lembro que eu li Crepúsculo, eu demorei pra ler, Lua Nova foi bem complicado de ler, mas Eclipse, não sei, eu gostei bastante da história dele. Eu acho que dos 4 foi o que eu li mais rápido. Então, Eclipse era um dos livros que eu deitava pra ler, porque normalmente eu leio à noite, quando eu vou deitar. Então, eu demorava bastante tempo até parar de ler, porque eu gostava bastante da história. O próximo Pokémon, na verdade, são dois, que é o Nidoking e a Nidoqueen. E pra essa pergunta, eu preciso escolher o meu OTP literário. Isso significa aquele casal literário que eu acho que foi feito assim, um pro outro,
É tipo o casal perfeito. Pra responder isso foi bem complicado, porque eu acho que eu nunca tive assim um casal que eu dissesse, nossa, vocês nasceram pra ficar juntos. Mas eu sempre gostei quando os casais ficavam juntos. Então, para responder essa pergunta, como eu não pensei em nada assim, muito, ai meu Deus, este casal foi feito um pro outro, eu escolhi 3 casais que eu acho que combinam bastante por terem ficado juntos. O primeiro foi o Edward e a Bella, de Crepúsculo, porque eu acho que assim, a Bella ela é sem graça, e o Edward ele é lento, e por algum motivo, enquanto eu li o livro, eu gostei deles juntos, e eu acho que, sabe, aquela coisa assim que, junta porque combina, foram eles. O segundo casal que eu escolhi foi o Rony e Hermione, de Harry Potter, porque é aquela historinha que tu vê em alguns filmes e livros, de crianças que se conhecem desde pequeno e passam anos juntos, e tu percebe que eles devem ficar juntos. Então, desde o momento que eles se conheceram no trem, o Rony e Hermione, eu gosto muito de como se deu a história deles. E o terceiro casal que eu escolhi foi a Katniss e o Peeta, de Jogos Vorazes, porque apesar de algumas confusões que eles tiveram e tal, eu acho que é um casal que é bonitinho junto e eles meio que combinam, então eu escolhi esses 3 casais. O próximo Pokémon da tag é o Eevee, e pra ele eu preciso escolher algum livro que eu nunca vou cansar de ver os spin-offs que eles fazem. E pra isso eu escolhi, de novo, Harry Potter, porque não importa quantos livros e quantas histórias se criem além desse universo, sempre a gente vai gostar e sempre vai ter alguma coisa que nos prenda. Então, Harry Potter é uma dessas coleções que quanto mais spin-off tiver, eu acho que melhor vai ser. O próximo Pokémon é o Magikarp, e pra responder essa pergunta, eu tenho que escolher um livro que foi surpreendentemente incrível. E pra isso, eu escolhi o livro Eu, do Rick Martin. O livro é uma biografia dele, mas não é aquele tipo de biografia que é chato ou que só conta, não sei. Eu sei que eu li esse livro e eu gostei muito, não da parte da vida do Rick Martin, porque ele conta desde o começo a sua trajetória com o Menudo, todas essas coisas, mas eu gostei bastante da forma como ele encara a vida e como ele encarou os problemas. Então é um livro que me surpreendeu bastante. Tem muita parte que ele fala sobre as opiniões, os sentimentos dele, e eu gostei bastante desse livro. Os próximos Pokémons são os Pokémons lendários, e pra isso eu preciso escolher uma série de livros super valorizada que eu quero ler. E pra isso eu escolhi Percy Jackson, porque é uma série que eu quero ler há bastante tempo e eu ainda não tive a oportunidade. Eu escolhi essa série pra relacionar com os Pokémons lendários. Os próximos Pokémons é o Mew e o Mewtwo, e pra isso eu preciso escolher uma edição de colecionador que eu faria tudo pra ter. E pra isso eu escolhi 2 edições que eu tenho muita vontade de ter. A primeira é aquela edição dos livros de Harry Potter, que eles são... Eu vou colocar aqui a imagem e aqui embaixo o link de onde eu achei. São aquelas capas que elas são temáticas das casas. Então, eu acho super legal, acho super bonito. Né? Elas são encadernadas, capa dura. Eu acho que elas são super bonitas. E a outra coleção que eu quero muito ter, que eu comecei a juntar e eu parei bem no começo, é a coleção de HQs que a Marvel lançou, onde, se você comprasse as 30 edições, aqui no lado montava um painel com todos os super-heróis. Foi uma imagem bem bonita. Mas eu comprei só 3. Eu não comprei o resto, porque tava muito caro na época, eu acho. E eu lembro que também, quando eu fui comprar, eles lançavam uma por semana, mas por algum motivo as livrarias começaram a lançar 2 ou 3 por semana e não era uma coisa cronológica. Às vezes na banca de revista você não achava, e na livraria já não tinha mais aquela que já tinha passado. Então eu comprei as 3 primeiras e depois eu parei. Mas é uma coisa que, se um dia eu achar em algum lugar, eu ainda vou comprar, porque eu quero muito ter na minha estante essa coleção completa. O próximo ícone da tag é um novo Pokémon, e pra isso eu preciso escolher um lançamento que eu tô super ansioso pra ler. E pra responder isso, eu escolhi Harry Potter and the Cursed Child, porque eu tô com muita vontade de ler esse último livro, mas eu ainda não comprei. Eu ando meio relapso com as minhas compras de livro, na verdade. Mas eu sei que eu não leio tão rápido assim, então eu prefiro acabar de ler o que eu tenho em casa pra depois ir comprar e não deixar acumular na minha estante. Então Harry Potter e The Cursed Child é uma leitura que eu quero fazer logo, se tudo der certo, ainda esse ano. O próximo ícone da tag é o Lure Modelador, e pra isso eu preciso escolher um autor que se vende sozinho. Eu escolhi Nicholas Sparks,
Apesar de muita gente achar que os livros dele são praticamente iguais, falam a mesma coisa, eu acho que é um autor, assim, que ele... Eu ia falar a J.K., mas é que eu já falei tanto de Harry Potter que a J.K., ela não precisa nem... Ela se vende assim, ó, sem pensar. Então, Nicholas Sparks, eu acho que é um autor que ele se vende fácil e todo mundo compra. Então eu escolhi ele pra responder essa pergunta da tag. E a última pergunta da tag é: o serviço caiu. E pra relacionar com ela, eu preciso escolher um lançamento que eu tô esperando há muito tempo pra ler. E pra responder isso, eu escolhi A Garota do Calendário. Ele tá pra ser lançado ainda esse ano. Ele vai contar a história de uma menina que ela deve dinheiro pra um agiota. Eu acho muito legal, até vou ler pra vocês, porque eu acho genial isso. Ela precisava de dinheiro e nem sabia que gostava tanto de sexo. Essa é só a primeira parte. Mia precisa de dinheiro, muito dinheiro. Ela tem 1 ano para pagar o agiota que está ameaçando a vida de seu pai por causa de uma dívida de jogo. A partir disso, o que ela faz? Ela começa a trabalhar como acompanhante de luxo pra juntar esse dinheiro. Eu tô muito ansioso para ler esse livro. Na verdade, não é um livro, eles são 12. Cada livro vai se passar ao longo de 1 mês, então são 12 livros para tomar a coleção. E eu quero muito ler esse livro, então, e assim que for lançado, eu tenho certeza que eu já vou comprar o primeiro pra começar a ler. Então, gente, essa foi a Pokémon GO Book Tag. Eu espero que vocês tenham gostado. Fazia tempo que eu não falava aqui no canal sobre livros, então eu quis trazer esse vídeo pra vocês. Se vocês gostaram dos livros que eu já li ou que eu indiquei, comentem aqui embaixo. Respondam aqui embaixo também a tag pra eu saber quais livros vocês colocariam em cada Pokémon. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo pra ajudar bastante a divulgar o canal. Se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo do que eu vim aqui pela frente. Curta na fanpage lá do Facebook, me sigam nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!